Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos, ela congelava no ponto de ônibus. Ele, milionário e temido, parou o carro e disse: "Você vem comigo." Mas o que parecia um resgate virou uma paixão proibida que quase destruiu 2 mundos. Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O inverno de São Bento dos Cedros chegou antes do previsto, como se quisesse sussurrar segredos congelados aos que insistiam em ignorar a dor das estações. Helena Vasconcelos ajustou o casaco puído contra o corpo enquanto esperava o ônibus na calçada úmida da Avenida dos Ipês. Era quase meia-noite e a chuva fina se misturava ao vapor de sua respiração, criando pequenas nuvens que se dissipavam no ar gelado. Seus pés doíam dentro do tênis furado, mas ela já havia aprendido a ignorar esse tipo de desconforto. Aos 27 anos, Helena carregava nos ombros o peso de quem cresceu cedo demais. A mansão Montenegro se erguia imponente atrás dela, suas janelas iluminadas, contrastando com a escuridão da rua. Mais um dia de trabalho havia terminado. Mais um dia limpando os rastros de uma vida que jamais seria sua. Ela suspirou, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro do ponto de ônibus. O último ônibus sempre atrasava, e Helena sabia que chegaria em casa depois da 1 da manhã, apenas para acordar às 5 e repetir tudo novamente. Então, os faróis negros de um sedã de luxo cortaram a penumbra da avenida. O carro reduziu a velocidade e parou bem ao lado do ponto. Helena franziu a testa, tensionando instintivamente os músculos. Nada de bom acontecia quando carros caros paravam perto dela àquela hora da noite. A porta se abriu e Rafael Montenegro desceu do veículo. Mesmo na escuridão, ela o reconheceu imediatamente. Como poderia não reconhecer? Ele era o herdeiro da família, para a qual trabalhava há 3 anos, o homem que atravessava os corredores da mansão como se fosse dono do mundo inteiro. Usava um sobretudo de lã cinza, que custava mais do que ela ganhava em 6 meses, e seus olhos escuros pareciam ainda mais intensos sob a luz amarelada do poste. Helena o observou se aproximar, cada passo deliberado, cada movimento calculado. Rafael Montenegro, aos 32 anos, era tudo o que ela havia aprendido a desconfiar. Poder, dinheiro, privilégio. Mas havia algo diferente nele naquela noite. Algo na forma como seus ombros estavam ligeiramente curvados, como se carregasse um fardo invisível. "Você vem comigo", disse ele parando a poucos centímetros dela. Não foi um convite, foi uma afirmação que soou quase como uma súplica disfarçada. A voz dele, normalmente firme e autoritária quando dava ordens aos empregados, saiu baixa, quase quebrada. Helena o encarou por um longo momento. Conhecia aqueles olhos. Havia-os observado inúmeras vezes enquanto servia o café da manhã ou organizava os livros em sua biblioteca particular. Mas nunca havia visto neles o que via agora. Uma vulnerabilidade crua, quase desesperada. "Por quê?", perguntou ela, sua voz soando mais firme do que se sentia. Rafael passou a mão pelos cabelos escuros, desarrumando o penteado perfeito. "Porque eu não consigo mais fingir que não vejo você." A honestidade brutal da resposta a pegou desprevenida. Helena sentiu algo se mover no peito, uma mistura de medo e curiosidade que a fez dar um passo para trás. "Senhor Montenegro, eu..." "Rafael", ele a interrompeu. "Meu nome é Rafael." Ela o estudou por mais alguns segundos, procurando por sinais de que aquilo era algum tipo de teste ou brincadeira cruel. Mas tudo o que encontrou foi uma sinceridade que a desarmou completamente. "Está bem", sussurrou e entrou no carro. O interior do sedã cheirava a couro caro e perfume masculino. Helena se acomodou no banco de passageiro, suas mãos tremendo, ligeiramente enquanto Rafael contornava o veículo e se sentava ao volante. Por um momento, eles ficaram em silêncio. Apenas o som da chuva batendo no teto preenchendo o espaço entre eles. "Para onde estamos indo?", perguntou Helena quando Rafael ligou o motor. "Para um lugar onde possamos conversar", respondeu ele saindo da vaga.
De verdade. Eles dirigiram em silêncio pelas ruas vazias de São Bento dos Cedros. Helena observava a cidade passar pela janela, as luzes dos postes criando padrões hipnóticos na superfície molhada das ruas. Tentou não pensar no que estava fazendo, no quão arriscado era estar ali. Tentou não pensar na diferença gritante entre eles, no abismo social que os separava. Mas era impossível ignorar a presença de Rafael ao seu lado. Ele dirigia com uma concentração quase obsessiva, os dedos agarrados ao volante, como se fosse a única coisa que o mantinha ancorado à realidade. De vez em quando ela o pegava olhando para ela pelo canto do olho. E seu estômago se revirava de uma forma que não conseguia explicar. Após cerca de 20 minutos, Rafael virou em uma estrada de terra que Helena não conhecia. As árvores se fechavam sobre eles, criando um túnel natural iluminado apenas pelos faróis do carro. Finalmente, chegaram a um antigo casarão de estilo colonial, meio escondido entre os eucaliptos. "O que é este lugar?" perguntou Helena quando Rafael estacionou. "Era da minha avó", explicou ele desligando o motor. "Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Ninguém mais vem aqui." Eles saíram do carro e caminharam até a entrada. Rafael tirou uma chave do bolso e abriu a porta pesada de madeira. O interior cheirava a mofo e memórias antigas, mas havia algo acolhedor na forma como a luz da lua se filtrava pelas janelas empoeiradas. Rafael acendeu algumas velas que encontrou em uma mesa lateral, e aos poucos o ambiente ganhou vida. Helena pode ver que o casarão estava repleto de livros, quadros antigos e móveis cobertos por lençóis brancos. Era como entrar em uma cápsula do tempo. "Minha avó era escritora", explicou Rafael, observando Helena explorar o ambiente com os olhos. "Ela me ensinou a ler aqui, nesta sala." Helena se aproximou de uma estante repleta de livros, passando os dedos pelas lombadas gastas. Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, murmurou, reconhecendo os nomes. Ela tinha bom gosto. "Você conhece literatura?" perguntou Rafael genuinamente surpreso. Helena se virou para ele, um sorriso triste nos lábios. "Só porque eu limpo casas não significa que não saiba ler, Sr. Montenegro." "Rafael", ele corrigiu novamente. Desculpe, não foi isso que quis dizer." "Eu sei o que quis dizer", replicou Helena, mas sem amargura. "Todos sempre presumem o mesmo." Eles se olharam por um longo momento e Helena sentiu algo se deslocar entre eles. Uma compreensão mútua, talvez. Ou apenas o reconhecimento de que ambos carregavam feridas que os outros não conseguiam ver. Rafael se aproximou de uma cristaleira antiga e retirou uma garrafa de vinho tinto. "Acho que ambos precisamos disso", disse procurando por copos. Helena o observou servir o vinho em 2 taças de cristal que provavelmente valiam mais do que ela ganhava em um mês. Mas naquele momento, cercados por livros e memórias, as diferenças sociais pareciam menos importantes. "Por que me trouxe aqui?" perguntou Helena, aceitando a taça que ele lhe ofereceu. Rafael se sentou no sofá ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Porque há 3 anos você trabalha na minha casa e eu nunca realmente a vi. Não até hoje." "O que houve hoje?" Ele tomou um gole de vinho antes de responder. "Meu irmão Arthur me disse que você pediu demissão." Helena sentiu o sangue gelar. "Ainda não, eu estava pensando..." "Por quê?" A voz dele saiu mais intensa do que pretendia. "Você é a melhor funcionária que já tivemos. É discreta, eficiente, confiável e invisível", completou Helena, a amargura finalmente aparecendo em sua voz. "É isso que vocês querem, não é? Alguém que faça o trabalho sem incomodar, sem existir realmente." Rafael colocou a taça na mesa e se virou completamente para ela. "Você nunca foi invisível para mim." A intensidade em seus olhos fez o coração de Helena acelerar. "Senhor Montenegro..." "Rafael", ele disse novamente, desta vez com mais firmeza. "E eu estou falando sério. Você acha que eu... Não notei como você organizou minha biblioteca por autor e época? Como você sempre deixa um marcador nos livros que eu estava lendo? Como você cuida das plantas da minha mãe como se fossem suas?" Helena sentiu as lágrimas ameaçarem brotar. "Esse é meu trabalho." "Não é só trabalho." Rafael se aproximou mais, sua voz ficando mais baixa. "É carinho, é atenção."
É amor pelo que faz. A palavra amor pairou no ar entre eles como uma promessa perigosa. Helena tomou um gole maior de vinho, tentando ganhar tempo para processar o que estava acontecendo. Conte-me sobre você, pediu Rafael suavemente. De verdade. Não como a Helena que limpa minha casa, mas como a Helena que lê Clarice Lispector e tem opiniões sobre literatura. Helena hesitou por um momento, mas algo na sinceridade dele a fez baixar a guarda. Eu queria ser professora, começou, sua voz quase um sussurro. Estudei letras na Universidade Estadual. Me formei com louvor, mas minha tia ficou doente e eu precisei trabalhar para pagar os tratamentos. E seus pais? Morreram quando eu tinha 16 anos. Acidente de carro. Ela pausou, lembrando-se da dor ainda fresca. Meu irmão Lucas desapareceu logo depois. Eu fiquei sozinha com a tia Marta. Rafael sentiu uma dor aguda no peito ao ouvir a história dela. Sinto muito. Não precisa sentir pena, disse Helena, erguendo o queixo com orgulho. Eu sobrevivi, me adaptei, fiz o que era necessário. E o que você faz quando não está trabalhando? Helena sorriu. Pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Leio, escrevo, cuido da tia Marta. Às vezes vou ao cinema sozinha nos domingos de tarde. Você escreve? Contos, principalmente. Nada publicado, claro, é só um escape. Rafael se levantou abruptamente e caminhou até uma mesa antiga coberta por papéis. Minha avó sempre dizia que escritores reconhecem outros escritores. Ela teria gostado de você. Helena o observou folhear alguns manuscritos amarelados. Como era ela? Forte, independente. Ela criou 5 filhos sozinha depois que meu avô morreu. Escrevia à noite, depois que todos dormiam. Ele se virou para Helena, seus olhos brilhando na luz das velas. Ela me ensinou que as histórias mais bonitas vêm da dor, e as mais verdadeiras também, completou Helena. Eles se olharam novamente, e desta vez nenhum dos dois desviou o olhar. Helena sentiu algo se acender dentro dela, uma conexão que ia além da atração física. Era reconhecimento, compreensão mútua. Helena, Rafael se aproximou novamente, sua voz rouca. Posso te contar um segredo? Ela assentiu, sem conseguir falar. Eu leio seus bilhetes. Que bilhetes? Os que você deixa na minha mesa. O café está na cozinha. Os livros foram reorganizados. As plantas precisam de água. Ele sorriu timidamente. Sua caligrafia é linda, e sempre há algo mais nos bilhetes, uma gentileza que não precisa estar ali. Helena sentiu o rosto corar. Eu não sabia que você prestava atenção. Eu presto atenção em tudo. Que você faz, admitiu Rafael, chegando ainda mais perto. E isso está me deixando louco. A honestidade crua da confissão fez Helena tremer. Ela colocou a taça de vinho na mesa com mãos trêmulas, tentando processar o que estava acontecendo. Isso é loucura, sussurrou ela. Você é Rafael Montenegro. Eu sou apenas... Você é Helena Vasconcelos. Ele a interrompeu, sua voz firme. Uma mulher inteligente, forte, corajosa. Uma mulher que me fascina há mais tempo do que deveria. Rafael. Ela tentou protestar, mas ele colocou um dedo sobre os lábios dela, silenciando-a gentilmente. Eu sei que é complicado. Eu sei que é arriscado. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Helena fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez em anos sentir algo além de responsabilidade e sobrevivência. Quando os abriu novamente, Rafael estava ainda mais próximo, seus rostos separados por apenas alguns centímetros. E você? Perguntou ele suavemente. Sente alguma coisa? Helena não conseguiu responder com palavras. Em vez disso, ergueu a mão e tocou o rosto dele, seus dedos, traçando a linha da mandíbula. Rafael fechou os olhos ao toque, como se fosse a primeira vez que alguém o tocava com real carinho. Eu não deveria, sussurrou Helena. Nem eu, admitiu Rafael, cobrindo a mão dela com a sua. Mas às vezes as coisas certas parecem erradas para o mundo. Eles permaneceram assim por um momento, apenas se olhando, reconhecendo que estavam prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. O vento balançava as árvores lá fora, e as velas criavam sombras dançantes nas paredes.
como se o próprio ambiente estivesse conspirando para aquele momento. Helena. Rafael sussurrou seu nome como uma oração. Eu estou aqui. Ela respondeu, e naquelas 3 palavras estava toda a permissão que ele precisava. Rafael inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Helena não se afastou. Em vez disso, encontrou-o no meio do caminho, seus lábios se tocando em um beijo que foi ao mesmo tempo gentil e desesperado. O beijo começou hesitante, quase tímido, mas rapidamente se intensificou. Anos de solidão, de responsabilidades, de sonhos reprimidos explodiram entre eles. Rafael a puxou para mais perto, suas mãos se entrelaçando nos cabelos dela, enquanto Helena se agarrava aos ombros dele como se fosse a única coisa real no mundo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael apoiou a testa na dela, seus olhos ainda fechados. Deus, murmurou ele, eu sonhei com isso tantas vezes. Rafael, Helena começou, mas ele a silenciou com outro beijo, mais suave desta vez. Não pense, pediu ele contra os lábios dela. Por favor, apenas por esta noite. Não pense nas consequências. Não pense no que é certo ou errado. Apenas seja. Helena o olhou nos olhos e viu ali não o herdeiro montenegro, não o patrão poderoso, mas apenas um homem que a desejava com uma intensidade que espelhava a sua própria. Um homem que por algum milagre a via realmente. Está bem, sussurrou ela, e desta vez foi ela quem o beijou primeiro. A noite se desenrolou como um sonho lúcido. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias, medos, sonhos. Rafael contou sobre a pressão de carregar o nome da família, sobre como se sentia preso em uma vida que não havia escolhido. Helena falou sobre seus contos, sobre as histórias que escrevia para escapar da realidade, sobre como se sentia invisível no mundo. Você tem os manuscritos aqui? Perguntou Helena, apontando para a pilha de papéis na mesa. Alguns. Minha avó escrevia sobre amor proibido. Rafael sorriu tristemente. Acho que é irônico. Por quê? Porque ela se apaixonou por um homem casado. Viveu toda a vida amando alguém que não podia ter oficialmente. Helena sentiu um arrepio. E como terminou a história? Eles ficaram juntos no final. Levou 40 anos, mas ficaram juntos. 40 anos é muito tempo. Às vezes o amor vale a espera, disse Rafael, seus olhos encontrando os dela novamente. Conforme a noite avançava, a tensão entre eles crescia. Não era apenas atração física, embora essa fosse inegável. Era algo mais profundo, uma necessidade de conexão que ambos haviam reprimido por muito tempo. Quando Rafael se levantou para acender a lareira, Helena o observou se mover pela sala. Havia uma elegância natural em seus movimentos, mas também uma tristeza que ela reconhecia. Era a tristeza de quem sempre teve tudo, exceto a única coisa que realmente importava, ser visto e amado por quem realmente era. Helena. Ele se virou para ela quando as chamas começaram a dançar na lareira. Posso te pedir algo? O quê? Fica comigo esta noite. Não para, não necessariamente para. Ele gaguejou, algo incomum para alguém sempre tão eloquente. Apenas fica. Eu não quero que esta noite termine. Helena sentiu o coração disparar. Sabia que se ficasse tudo mudaria. Não haveria volta. Mas olhando para Rafael, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos, percebeu que talvez não quisesse voltar. Eu fico, sussurrou ela, e viu o alívio inundar o rosto dele. Rafael se aproximou novamente, mas desta vez não hesitou. Tomou o rosto dela entre as mãos e a beijou com uma paixão que fez o mundo desaparecer ao redor deles. Helena correspondeu com igual intensidade, seus corpos se aproximando até não haver espaço entre eles. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto as dela se entrelaçavam nos cabelos dele. O beijo se aprofundou, anos de desejo reprimido finalmente encontrando expressão. Tem certeza? Rafael sussurrou contra os lábios dela, sua respiração entrecortada. Em resposta, Helena começou a desabotoar a camisa dele, seus dedos tremendo ligeiramente. Rafael cobriu as mãos dela com as suas, parando-a por um momento.
Helena, se fizermos isso não há volta. Eu não consigo mais fingir que você é apenas minha funcionária. E eu não consigo mais fingir que não penso em você, admitiu ela, sua voz quase inaudível. Foi tudo o que Rafael precisou ouvir. Ele a ergueu nos braços e a carregou até o quarto nos fundos da casa, um espaço simples, mas aconchegante, com uma cama antiga, coberta por um edredom de patchwork, que provavelmente havia sido feito pela avó dele. A luz da lua se filtrava pela janela, criando padrões prateados no chão de madeira. Rafael a colocou gentilmente sobre a cama, seus olhos nunca deixando os dela. Você é linda, murmurou ele, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Há quanto tempo ninguém a chamava de linda? Há quanto tempo ninguém a olhava como se ela fosse preciosa? Rafael, ela sussurrou seu nome como uma súplica. Ele se deitou ao lado dela, puxando-a para seus braços. Estou aqui, disse ele, ecoando as palavras dela de mais cedo. Estou aqui. Eles se amaram com uma intensidade desesperada, como se fossem duas pessoas se afogando e tivessem encontrado ar. Não houve pressa, mas houve urgência. Cada toque, cada beijo, cada sussurro era uma declaração de que aquele momento era real, que eles eram reais. Helena se perdeu na sensação de ser desejada, de ser vista, de ser amada. Rafael se perdeu na descoberta de que o amor podia ser mais do que uma palavra vazia, mais do que uma conveniência social. Quando finalmente se separaram, exaustos e satisfeitos, permaneceram abraçados em silêncio. Helena desenhou círculos no peito de Rafael com os dedos, enquanto ele acariciava seus cabelos. O que acontece agora? Perguntou ela finalmente, a realidade começando a se infiltrar em sua bolha de felicidade. Rafael suspirou, puxando-a ainda mais para perto. Não sei, só sei que não posso mais viver fingindo que esta noite não aconteceu. Rafael, eu... Shhh. Ele beijou o topo da cabeça dela. Amanhã a gente pensa no amanhã. Esta noite é nossa. Helena fechou os olhos, permitindo-se acreditar, pelo menos por algumas horas, que contos de fada podiam ser reais. Do lado de fora, o vento continuava a soprar entre as árvores e as velas na sala principal continuavam a queimar, como se o próprio universo estivesse protegendo aquele momento frágil e precioso. Mas ambos sabiam, no fundo de seus corações, que o amanhecer traria consequências que nem estavam preparados para enfrentar. O amanhecer chegou como um ladrão, roubando a magia da noite anterior com sua luz crua e implacável. Helena despertou nos braços de Rafael, por um momento esquecendo-se de onde estava, até que a realidade a atingiu como um soco no estômago. Ela estava nua na cama do herdeiro Montenegro, em uma casa abandonada, depois de uma noite que mudara tudo entre eles. Rafael ainda dormia, seu rosto relaxado pela primeira vez desde que ela o conhecera. No sono, ele parecia mais jovem, mais vulnerável. Helena observou as linhas suaves de seu maxilar, a forma como seus cabelos caíam sobre a testa, e sentiu o coração apertar. O que haviam feito? Ela se moveu cuidadosamente para não acordá-lo, mas Rafael abriu os olhos imediatamente, como se tivesse estado apenas fingindo dormir. Seus olhos escuros encontraram os dela, e por um momento nenhum dos dois disse nada. Bom dia, murmurou ele, sua voz rouca do sono. Bom dia, respondeu Helena, subitamente consciente de sua nudez. Puxou o lençol para cima, cobrindo-se. Rafael percebeu o gesto e sentiu uma pontada de tristeza. A mulher confiante da noite anterior havia se recolhido, substituída pela Helena cautelosa do dia. Ele se sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos. Helena, sobre ontem à noite. Foi um erro. Ela o interrompeu rapidamente, levantando-se e procurando por suas roupas espalhadas pelo chão. Eu não deveria ter. Nós não deveríamos ter. Não diga isso. Rafael se levantou também, aproximando-se dela. Não foi um erro. Foi a única coisa certa que aconteceu na minha vida em muito tempo. Helena se vestiu apressadamente, evitando olhar para ele. Você não entende. Eu preciso do meu emprego.
Preciso cuidar da minha tia. Não posso me dar ao luxo de... De quê? Rafael segurou gentilmente o braço dela, forçando-a a olhar para ele. De ser feliz? De ser ingênua, replicou Helena, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você acha que eu não sei como isso? Funciona. O patrão rico que se diverte com a empregada e depois a descarta quando se cansa. A acusação atingiu Rafael como uma bofetada. Você realmente acha que foi isso que aconteceu aqui? Helena o encarou por um longo momento, procurando por sinais de mentira em seus olhos. Mas tudo o que encontrou foi dor genuína. Eu não sei o que pensar, admitiu ela, sua voz quebrando. Eu nunca estive em uma situação como esta. Rafael se aproximou mais, tomando o rosto dela entre as mãos. Nem eu, disse ele suavemente. Você acha que eu faço isso com frequência? Que levo minhas funcionárias para a casa da minha avó e compartilho histórias sobre minha família? Então o que foi? Perguntou Helena, uma lágrima finalmente escapando e escorrendo por sua bochecha. Tá, foi real, respondeu Rafael, limpando a lágrima com o polegar. Foi assustadoramente real. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro, ambos tentando entender o que havia acontecido entre eles. O ar matinal trazia o cheiro de chuva e terra molhada, misturado com o aroma das cinzas frias da lareira. Rafael, eu preciso ir, disse Helena finalmente. Minha tia vai estar preocupada e eu tenho que trabalhar hoje. Não. Ele segurou a mão dela quando ela se virou para sair. Não pode ser assim. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. E o que você propõe? Perguntou Helena, uma nota de amargura em sua voz. Que eu continue limpando sua casa durante o dia e aquecendo sua cama à noite? Rafael recuou, como se tivesse sido esbofeteado. Você realmente acha tão pouco de mim? Helena suspirou, de repente cansada. Eu não sei o que pensar de você, Rafael, ou de mim, ou de qualquer coisa. Eles fizeram o trajeto de volta para a cidade em silêncio tenso. Rafael dirigia com o maxilar contraído, enquanto Helena olhava pela janela, perdida em pensamentos. A realidade do dia claro tornava a noite anterior quase surreal, como se tivesse sido um sonho intenso demais. Quando chegaram ao bairro de Helena, ela pediu para ele parar algumas quadras antes de sua casa. Não podia arriscar que os vizinhos a vissem saindo do carro de Rafael Montenegro. Helena! Rafael a chamou quando ela colocou a mão na maçaneta da porta. Isto não termina aqui. Ela o olhou por um último momento, memorizando cada detalhe de seu rosto. Tem que terminar, sussurrou e saiu do carro. Rafael ficou parado na rua, observando-a se afastar até desaparecer na esquina. Apenas então percebeu que estava segurando a respiração. Os dias que se seguiram foram uma tortura sutil para ambos. Helena voltou ao trabalho na mansão Montenegro como se nada tivesse acontecido, mas tudo havia mudado. Cada vez que Rafael passava por ela nos corredores, o ar parecia eletrificar-se. Cada vez que ela entrava em um cômodo onde ele estava, ambos ficavam tensos e hiperconscientes da presença do outro. Rafael tentou conversar com ela várias vezes, mas Helena sempre encontrava uma desculpa para sair do ambiente. Ela se concentrava obsessivamente no trabalho, limpando cada superfície com uma precisão quase maniática, como se pudesse esfregar também as memórias daquela noite. Foi, na quinta-feira da semana seguinte, que tudo mudou novamente. Helena estava organizando a biblioteca de Rafael quando encontrou um envelope sobre a mesa de estudos dele. Com sua caligrafia elegante estava escrito, para Helena. Ela olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha antes de abrir o envelope. Dentro havia uma carta e um cartão de visita. Helena, dizia a carta, sei que você está evitando falar comigo, mas preciso que saiba que não consigo parar de pensar em você. Não consigo fingir que aquela noite não significou nada para mim. Criei um cargo na Fundação Montenegro, coordenadora de projetos sociais. É uma posição real, com responsabilidades reais e um salário que permitirá que você cuide de sua tia adequadamente. Não é caridade, é uma oportunidade. E talvez seja uma chance para nós descobrirmos o que realmente temos. O cartão de visita é da diretora da Fundação, doutora Carmen Oliveira. Ela está esperando seu telefonema. Rafael.
Helena releu a carta 3 vezes, seu coração batendo descompassado. Ele havia criado um cargo para ela. Isso era generosidade ou manipulação? Ela não conseguia decidir. Naquela tarde, depois de muito hesitar, Helena ligou para a Fundação Montenegro. Doutora Carmen Oliveira era uma mulher de meia idade, com voz firme e profissional. Ela explicou que a Fundação estava expandindo seus programas sociais e precisava de alguém para coordenar projetos educacionais em comunidades carentes. Senhor Montenegro mencionou que você tem formação em letras e experiência com trabalho social, disse doutora Carmen. Seria possível marcarmos uma entrevista? Helena mentiu sobre a experiência com trabalho social, mas sua formação em letras era real, assim como sua paixão por educação. 2 semanas depois, ela estava sentada em um escritório elegante no centro de São Bento dos Cedros, oficialmente contratada como coordenadora de projetos sociais da Fundação Montenegro. O salário era 3 vezes maior do que ela ganhava como doméstica. Pela primeira vez em anos, Helena não precisaria se preocupar com as contas médicas de sua tia ou com o aluguel atrasado. Mas a nova posição trouxe suas próprias complicações. Helena agora trabalhava no mesmo prédio que Rafael, embora em andares diferentes. Ela tentou manter a distância, mas era impossível evitá-lo completamente. Foi durante uma reunião sobre novos projetos educacionais que seus olhos se encontraram novamente. Rafael estava apresentando os planos de expansão da fundação para a diretoria, e Helena estava tomando notas quando ele a mencionou. Nossa nova coordenadora, Helena Vasconcelos, desenvolveu uma proposta inovadora para workshops de escrita criativa em escolas públicas, disse ele, seus olhos encontrando os dela através da sala. Ela acredita que a literatura pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social. Helena sentiu o rosto esquentar. Ela havia mencionado a ideia casualmente para a doutora Carmen. Não esperava que chegasse aos ouvidos de Rafael, muito menos que ele a apresentasse para a diretoria. Após a reunião, Rafael a seguiu até o elevador. "Posso falar com você?" perguntou ele quando as portas se fecharam e eles ficaram sozinhos. "Sobre trabalho?" perguntou Helena, mantendo o tom profissional. "Sobre nós", respondeu ele diretamente. "Não há nós", disse Helena, mas sua voz faltou. Convicção. Rafael apertou o botão de parada do elevador, fazendo-o parar entre 2 andares. Helena o olhou alarmada. "O que você está fazendo?" "Forçando você a me ouvir", disse ele se aproximando. "Helena, você não pode continuar fingindo que não sente nada." "Eu posso e vou", replicou ela, mas quando Rafael colocou as mãos nas paredes de cada lado de sua cabeça, encurralando-a gentilmente, sua resolução vacilou. "Você está mentindo", murmurou ele, seu rosto a poucos centímetros do dela. "Eu vejo como você me olha. Eu vejo como você treme quando eu me aproximo." Helena fechou os olhos, tentando resistir à atração magnética que sentia por ele. "Rafael, isso é loucura. Você é meu chefe. Isso é antiético. É inevitável", completou ele, sua voz rouca. "Eu tentei ficar longe de você, Helena. Tentei esquecer aquela noite, mas não consigo." Quando ela abriu os olhos, encontrou-o olhando para ela com uma intensidade que fez seu estômago se contrair. "Eu também não consigo", admitiu ela em um sussurro. Foi tudo o que Rafael precisou ouvir. Ele se inclinou e a beijou, pressionando-a contra a parede do elevador. Helena se derreteu contra ele, toda sua resistência se desfazendo no calor daquele beijo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Venha comigo hoje à noite", pediu Rafael contra os lábios dela. "Para o casarão. Precisamos conversar. De verdade, desta vez." Helena hesitou, mas a necessidade de estar com ele era mais forte que sua cautela. "Está bem", sussurrou. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via em seu rosto desde aquela noite. Ele religou o elevador e eles continuaram a descida em silêncio, mas agora era um silêncio carregado de expectativa. Naquela noite, Helena foi até o casarão por conta própria. Havia pego o endereço no GPS e tomado 2 ônibus para chegar. Lá,
Rafael já estava esperando, uma garrafa de vinho aberta sobre a mesa e velas acesas pela sala. Você veio, disse ele quando ela entrou. Eu disse que viria, respondeu Helena, tirando o casaco. Ela havia escolhido suas roupas cuidadosamente. Um vestido simples, mas elegante, que havia comprado com seu primeiro salário da fundação. Você está linda, disse Rafael, e ela pode ver que ele falava sério. Eles jantaram à luz de velas, conversando sobre trabalho, sobre os projetos da fundação, sobre os livros que estavam lendo. Era mais fácil falar sobre coisas seguras do que abordar o elefante na sala, o que estava acontecendo entre eles. Helena, Rafael finalmente trouxe o assunto à tona quando terminaram de comer. Precisamos definir isso. Não posso continuar, fingindo que somos apenas colegas de trabalho. E o que você propõe? Perguntou ela, ecoando a pergunta que havia feito semanas antes. Que sejamos honestos sobre o que sentimos, disse ele, estendendo a mão através da mesa para tocar a dela. Que paremos de lutar contra isso. Rafael, você não entende. Helena retirou a mão, se levantando da mesa. Isso não é apenas sobre nós. Eu tenho uma reputação a proteger. Se as pessoas descobrirem que eu estou envolvida com você, vão pensar que consegui o emprego na fundação por outros motivos. E daí? Perguntou Rafael, se levantando também. Você sabe a verdade, eu sei a verdade. Você é brilhante, Helena. Suas ideias para os projetos educacionais são inovadoras. Você merece estar lá. Mas as pessoas não vão ver assim, insistiu Helena. Vão ver a empregada doméstica que seduziu o patrão para conseguir uma promoção. Rafael se aproximou dela, tomando seu rosto entre as mãos. Então que vejam. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Você pode não se importar porque você é um Montenegro, replicou Helena, mas não se afastou do toque dele. Você tem poder, influência, dinheiro. Eu não tenho nada disso. Tudo o que tenho é minha dignidade. Você tem muito mais que isso, disse Rafael suavemente. Você tem inteligência, força, compaixão. Você tem a capacidade de transformar vidas através da educação. Isso vale mais que qualquer título ou fortuna. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você realmente acredita nisso? Eu acredito em você, respondeu ele, beijando sua testa, mais do que você acredita em si mesma. Naquela noite, eles fizeram amor novamente, mas foi diferente da primeira vez. Havia menos desespero e mais ternura, menos urgência e mais conexão. Eles se exploraram sem pressa, memorizando cada toque, cada suspiro, cada batida de coração acelerada. Depois, deitados abraçados na cama, Helena finalmente permitiu-se sonhar com um futuro possível. Como seria? Perguntou ela, desenhando círculos no peito dele com os dedos. Como seria o quê? Nós juntos, oficialmente. Rafael suspirou, puxando-a mais para perto. Seria complicado. Minha família não entenderia, pelo menos não no início. Haveria comentários, fofocas, talvez até matérias na imprensa. Está vendo? Helena tentou se afastar, mas ele a segurou. Mas, continuou ele olhando-a nos olhos, eu não me importaria com nada disso se significasse ter você na minha vida, oficialmente. Rafael. Eu estou falando sério, Helena. Ele hesitou como se estivesse prestes a dizer algo que mudaria tudo. Eu acho que estou me apaixonando por você. O coração de Helena parou por um momento, depois disparou. Você acha? Eu tenho certeza, corrigiu ele, beijando-a, suavemente. Eu te amo, Helena Vasconcelos. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de significado. Helena sentiu como se estivesse parada na beira de um precipício, prestes a saltar para o desconhecido. Eu também te amo, sussurrou ela, e ao dizer as palavras em voz alta, percebeu que eram verdadeiras. Eles se beijaram novamente, selando a confissão com uma paixão renovada. Pela primeira vez desde que se conheceram, ambos permitiram-se acreditar que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ser suficiente para superar todas as barreiras entre eles. Mas o amor, por mais poderoso que seja, raramente é suficiente para enfrentar as complexidades do mundo real. E o mundo real estava prestes a invadir sua bolha de felicidade
de uma forma que nenhum dos dois esperava. Nas semanas que se seguiram, Helena e Rafael desenvolveram uma rotina cuidadosamente orquestrada. Durante o dia, mantinham uma fachada profissional na fundação. À noite, encontravam-se no casarão, onde podiam ser apenas Helena e Rafael, não a coordenadora e o herdeiro. Helena floresceu em seu novo cargo. Seus projetos educacionais foram implementados com sucesso em 3 escolas públicas, e ela estava negociando a expansão para mais 5. Pela primeira vez em sua vida, sentia que estava fazendo a diferença, que sua educação e suas ideias tinham valor. Rafael, por sua vez, descobriu uma paixão renovada pelo trabalho da fundação. Inspirado pela dedicação de Helena, ele começou a se envolver mais diretamente nos projetos, visitando as escolas e interagindo com os estudantes. Era durante uma dessas visitas que foram fotografados juntos. Helena estava explicando o funcionamento do workshop de escrita criativa para Rafael quando um fotógrafo freelancer, que estava na escola para cobrir outro evento, os capturou em um momento íntimo. Na foto, Rafael estava inclinado sobre Helena, suas cabeças quase se tocando enquanto olhavam para um caderno de um aluno. Parecia inocente o suficiente, mas havia algo na linguagem corporal deles, na forma como se olhavam, que sugeria intimidade. O fotógrafo não pensou muito na imagem na época, mas semanas depois, quando estava revisando seu arquivo para uma matéria sobre a elite de São Bento dos Cedros, a foto chamou sua atenção. Ele a vendeu para uma revista de fofocas, junto com algumas informações que conseguiu reunir sobre a nova coordenadora da Fundação Montenegro. A matéria foi publicada numa terça-feira de manhã, com o título Herdeiro Montenegro e sua nova paixão. Amor ou oportunismo? Helena estava tomando café da manhã com sua tia Marta quando recebeu a ligação de Doutora Carmen, sua voz tensa e preocupada. Helena, você precisa vir ao escritório agora. Temos uma situação. O coração de Helena afundou. Que tipo de situação? É melhor você ver por si mesma. Uma hora depois, Helena estava sentada no escritório de Doutora Carmen, olhando para a revista aberta sobre a mesa. A foto ocupava uma página inteira, acompanhada de um texto especulativo que sugeria que ela havia conseguido seu cargo na fundação através de favores pessoais para Rafael Montenegro. Isso é mentira, disse Helena, sua voz tremendo, de raiva e humilhação. Eu consegui este emprego por mérito próprio. Eu sei disso, disse Doutora Carmen gentilmente, e você sabe disso. Mas a percepção pública é outra coisa. A diretoria da fundação está preocupada com o impacto na reputação da organização. O que isso significa? Doutora Carmen suspirou. Significa que você vai ter que tomar uma decisão difícil, Helena. Ou você esclarece publicamente sua relação com Rafael Montenegro, ou eu sou demitida, completou Helena. Ninguém está falando em demissão, disse Doutora Carmen rapidamente. Mas talvez seja melhor você tirar uma licença, enquanto isso se resolve. Helena sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Tudo pelo que havia trabalhado, tudo o que havia conquistado, estava sendo questionado por causa de uma foto e algumas fofocas maliciosas. Eu preciso pensar, disse, ela se levantando. Helena, Doutora Carmen a chamou quando ela chegou à porta. Para o que vale, eu acredito em você. Seus projetos foram brilhantes, e você fez a diferença na vida de muitas crianças. Não deixe que isso seja esquecido. Helena assentiu, sem conseguir falar. Ela saiu do prédio da fundação, sentindo-se exposta e vulnerável, como se todos os olhos estivessem sobre ela, julgando-a. Foi então que viu Rafael saindo de seu carro na frente do prédio. Ele a viu também e se aproximou rapidamente, seu rosto uma máscara de preocupação e raiva. Helena, eu soube da matéria. Isso é ridículo, vou processar a revista, vou... Não. Ela o interrompeu, recuando quando ele tentou tocá-la. Você vai piorar as coisas. Como assim? Eles não podem fazer isso com você. Eles já fizeram, disse Helena, lágrimas finalmente escapando de seus olhos. E você sabe que eles têm razão, pelo menos parcialmente. Do que você está falando?
Eu não teria conseguido este emprego se não fosse por você, admitiu ela, cada palavra doendo ao ser pronunciada. Você criou o cargo para mim. Por mais que eu tente me convencer do contrário, a verdade é que nossa relação influenciou minha carreira. Isso não torna seu trabalho menos válido, insistiu Rafael. Você provou seu valor, Helena. Ninguém pode tirar isso de você. Mas eles vão tentar, disse Helena, limpando as lágrimas. E cada conquista minha será questionada. Cada projeto será visto como favorecimento. Eu não posso viver assim. Rafael sentiu pânico crescer em seu peito. O que você está dizendo? Helena o olhou por um longo momento, memorizando cada detalhe de seu rosto. Eu estou dizendo que talvez seja melhor encerrarmos isso antes, que se torne ainda pior. Não, disse Rafael firmemente. Não vou deixar que fofocas maliciosas destruam o que temos. O que temos? Se perguntou Helena, amargura tingindo sua voz. Encontros secretos? Alguns momentos roubados? Isso não é vida, Rafael. Isso não é amor real. É sim. Ele se aproximou, tentando tocá-la novamente. É o amor mais real que já senti na vida. Helena se afastou, balançando a cabeça. Não é suficiente. Amor não é suficiente se significa que eu tenho que desistir de quem eu sou, de tudo pelo que trabalhei. Você não tem que desistir de nada, disse Rafael, desespero claro em sua voz. Nós podemos lutar contra isso juntos. Juntos? Helena deu uma risada sem humor. Você vai lutar do seu escritório no andar de cima, com sua fortuna e seu sobrenome para protegê-lo. Eu vou lutar sozinha na rua com apenas minha dignidade ferida. Rafael sentiu como se tivesse sido esbofeteado. Você acha que eu não me importo com você? Que isso é apenas um jogo para mim? Eu acho que você se importa, disse Helena, suavemente, mas não o suficiente para realmente entender o que está em jogo para mim. Você pode se dar ao luxo de ignorar o que as pessoas dizem. Eu não posso. Ela se virou para sair, mas Rafael a segurou pelo braço. Helena, por favor, não termine assim. Não por causa de fofocas. Ela o olhou uma última vez, e Rafael viu naqueles olhos a despedida que ele tanto temia. Não são apenas fofocas, Rafael. É a realidade. E a realidade é que nós somos de mundos diferentes. Eu esqueci disso, por um tempo, mas agora me lembro. Helena se soltou gentilmente de seu aperto e se afastou, deixando Rafael parado sozinho na calçada, sentindo como se seu mundo tivesse desabado. 3 semanas se passaram desde que Helena havia saído da vida de Rafael, e ele sentia como se estivesse vivendo em preto e branco. O mundo continuava girando, os negócios seguiam em frente, mas tudo parecia sem cor, sem propósito. Ele tentou mergulhar no trabalho, mas mesmo os projetos da fundação que antes o animavam, agora só serviam para lembrá-lo dela. Foi numa quinta-feira chuvosa que Arthur Montenegro, seu irmão mais velho, apareceu sem avisar em seu escritório. Aos 38 anos, Arthur era tudo o que o pai esperava de um herdeiro. Calculista, ambicioso e completamente desprovido de romantismo. Ele se sentou na poltrona em frente à mesa de Rafael, sem ser convidado, seus olhos frios estudando o irmão com a precisão de um predador. Você parece péssimo, foi a primeira coisa que disse, cruzando as pernas com elegância estudada. Bom dia para você também, Arthur, respondeu Rafael secamente, não levantando os olhos dos papéis que fingia ler. Ouvi dizer que sua funcionariazinha sumiu no mundo, continuou Arthur, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Que pena. Ela era bonita pelo que vi nas fotos. Rafael ergueu os olhos lentamente e Arthur viu algo perigoso brilhando neles. Escolha suas próximas palavras com cuidado. Oh, tocou no nervo sensível? Arthur se inclinou para a frente, claramente se divertindo. Rafael, sempre foi sua fraqueza, não foi? Esse coração mole que você insiste em carregar. Se você veio aqui apenas para me provocar, pode ir embora, disse Rafael, voltando sua atenção para os papéis. Na verdade, vim aqui para te parabenizar, disse Arthur, tirando um envelope do bolso interno do terno. Você se livrou de um problema antes que se tornasse um escândalo maior. Rafael olhou para o envelope com desconfiança. Do que você está falando? Abra.
instigou Arthur, jogando o envelope sobre a mesa. Com um pressentimento sombrio, Rafael abriu o envelope. Dentro havia várias fotos. Helena saindo de um prédio residencial modesto, Helena conversando com um homem desconhecido na rua, Helena entrando em um pequeno café com o mesmo homem. As fotos eram claramente tiradas por um detetive particular. Interessante, não acha? Disse Arthur, observando a reação do irmão. Parece que sua donzela em apuros não era tão pura quanto aparentava. Rafael estudou as fotos mais de perto, sua mandíbula se tensionando. Quem é ele? Doutor. Marcelo Ribeiro, advogado trabalhista, respondeu Arthur, claramente satisfeito consigo mesmo. Aparentemente, sua ex-funcionária está considerando mover uma ação contra nossa família. Assédio moral, favorecimento ilícito, constrangimento. A lista é longa. O sangue de Rafael gelou. Isso é mentira. As fotos não mentem. Irmãozinho, disse Arthur se recostando na cadeira. E nem os registros de telefonemas, os encontros documentados, os depoimentos que ele está coletando. Depoimentos de quem? Ex-funcionários da mansão, principalmente. Pessoas que sempre se ressentiram da rápida ascensão dela na fundação. Arthur fez uma pausa dramática. Pessoas que eu posso ter incentivado a falar. Rafael se levantou bruscamente, suas mãos se fechando em punhos sobre a mesa. Você fez o quê? Protegi nossa família, respondeu Arthur calmamente. Como sempre faço. Você achou que podia brincar de namorar a empregada sem consequências? Que papai e eu íamos ficar parados assistindo você destruir nossa reputação por uma aventura? Não era uma aventura. Rafael caminhou até a janela tentando controlar a raiva que crescia em seu peito. Eu amo Helena. Amor. Arthur pronunciou a palavra como se fosse um palavrão. Você tem 20 bilhões de reais em patrimônio, Rafael. Tem responsabilidades, obrigações. Amor é um luxo que você não pode se dar. Rafael se virou para encarar o irmão. Então foi você quem vazou a história para a imprensa. Eu? Arthur fingiu inocência. Por que eu faria uma coisa dessas? Para me forçar a terminar com ela. E funcionou, não funcionou? O sorriso de Arthur era venenoso. Ela mostrou sua verdadeira natureza ao primeiro sinal de adversidade. Saiu correndo e agora está planejando nos extorquir. Rafael estudou as fotos novamente, procurando por algo que explicasse o que estava vendo. Helena parecia tensa em todas elas, seus ombros curvados como se carregasse um peso imenso. Não parecia uma mulher planejando extorsão, parecia uma mulher desesperada. Eu vou falar com ela, decidiu Rafael. Não vai não, disse Arthur firmemente. Qualquer contato que você tiver com ela agora pode ser usado contra nós no processo. Nossos advogados foram muito claros sobre isso. Então, o que você sugere? Que deixemos nossos advogados lidarem com isso. Arthur se levantou, alisando o terno. Dr. Ribeiro vai descobrir que processar a família Montenegro não é uma decisão inteligente. E sua ex-funcionária vai descobrir que há consequências para quem tenta nos chantagear. Depois que Arthur saiu, Rafael ficou sozinho em seu escritório, olhando as fotos espalhadas sobre a mesa. Algo estava errado. Ele conhecia Helena, havia visto sua integridade, sua honestidade. A mulher que havia compartilhado seus sonhos e medos com ele não era capaz de extorsão. Mas as evidências estavam ali, documentadas em preto e branco. E a dúvida, uma vez plantada, começou a crescer como erva daninha em sua mente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena estava sentada na pequena sala de estar do apartamento que dividia com sua tia Marta, olhando para os mesmos documentos que Dr. Marcelo Ribeiro havia espalhado sobre a mesa de centro. Helena, você tem um caso sólido, dizia o advogado, um homem de 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Assédio moral, favorecimento ilícito, danos à sua reputação profissional. Podemos conseguir uma indenização substancial. Helena balançou a cabeça. Eu já disse que não quero processar ninguém, Dr. Ribeiro. Mas por quê? Insistiu ele. Eles destruíram sua carreira, sua reputação. Você tem o direito de buscar justiça. Porque eu também tenho culpa no que aconteceu, admitiu Helena, sua voz mal passando de um sussurro. Eu me envolvi com meu chefe. Foi uma decisão minha.
Dr. Ribeiro se inclinou para a frente. Helena, você precisa entender que a dinâmica de poder nessa situação torna seu consentimento questionável. Rafael Montenegro tinha poder sobre sua carreira, sua estabilidade financeira. Ele nunca me forçou a nada, Helena o interrompeu. Nunca me chantageou ou ameaçou. O que aconteceu entre nós foi real. Isso não importa legalmente, disse Dr. Ribeiro. O que importa é que você sofreu consequências profissionais por se recusar a continuar um relacionamento que era impróprio desde o início. Helena se levantou, caminhando até a pequena janela que dava para a rua. Dr. Ribeiro, eu agradeço sua preocupação, mas não vou processar Rafael ou sua família. Pense na sua tia, insistiu o advogado. Os tratamentos médicos dela são caros. Com o dinheiro da indenização, você poderia garantir que ela receba os melhores cuidados. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. Tia Marta havia piorado nas últimas semanas e o sistema público de saúde não estava dando conta de suas necessidades. Mas a ideia de usar Rafael como meio de conseguir dinheiro a deixava enjoada. Não, disse ela firmemente. Encontrarei outra forma. Dr. Ribeiro suspirou juntando os papéis. Muito bem, mas se mudar de ideia, me ligue. Casos como este têm prazo para serem abertos. Depois que ele saiu, Helena se sentou ao lado da cama onde tia Marta dormia. A mulher que a havia criado depois da morte de seus pais estava visivelmente mais fraca, sua respiração laboriosa mesmo durante o sono. Eu vou dar um jeito, tia, sussurrou Helena, segurando a mão fria da mulher mais velha. Sem me rebaixar, sem aceitar caridade, mas vou dar um jeito. Na semana seguinte, Helena começou a procurar emprego desesperadamente, mas descobriu que as fofocas sobre seu suposto relacionamento com Rafael haviam se espalhado por toda a cidade. Algumas empresas a rejeitavam abertamente, outras nem se davam ao trabalho de responder suas solicitações. Foi numa dessas entrevistas frustradas que Helena encontrou Beatriz Santos, uma antiga colega da universidade que agora trabalhava em uma ONG que oferecia aulas de reforço para crianças carentes. Helena. Beatriz a abraçou calorosamente quando se encontraram na saída de um prédio comercial. Que surpresa te ver aqui. Oi, Bia. Helena tentou sorrir, mas sabia que parecia cansada e desanimada. Estava numa entrevista de emprego. Como foi? Como todas as outras, Helena suspirou. Mal me deixaram falar. Beatriz franziu a testa. Por quê? Seu currículo é impecável e você é formada em letras com especialização. É uma longa história. Helena interrompeu, não querendo entrar em detalhes. Que tal conversarmos tomando um café? Sugeriu Beatriz. Tenho. Tempo antes da próxima reunião. Elas se sentaram numa pequena padaria próxima e Helena acabou contando uma versão resumida do que havia acontecido. Beatriz ouviu tudo sem julgamentos, seus olhos expressando apenas compaixão. Helena, isso é terrível, disse ela quando Helena terminou. Mas não entendo por que está sendo tão difícil conseguir emprego. Qualquer escola ficaria feliz em tê-la. As fofocas se espalharam, explicou Helena amargamente. Aparentemente, sou vista como alguém que usa relacionamentos pessoais para avançar profissionalmente. Beatriz ficou em silêncio por um momento, depois seus olhos se iluminaram. E se eu te dissesse que conheço um lugar onde sua competência seria valorizada acima de qualquer fofoca? Que lugar? A ONG onde trabalho, disse Beatriz animadamente. Estamos desesperados por uma coordenadora pedagógica. O salário não é muito, mas é trabalho honesto, e você estaria fazendo a diferença na vida de crianças que realmente precisam. Helena sentiu uma centelha de esperança. Mas e se eles descobrirem sobre... Nossa diretora, Dona Conceição, tem 70 anos e não liga a mínima para fofocas da elite, riu Beatriz. Ela só se importa com uma coisa. Você sabe ensinar? Dentro, respondeu Helena, sua primeira resposta confiante em semanas. Então o trabalho é seu, se quiser. 2 semanas depois, Helena estava de volta ao que sempre quisera fazer: ensinar. A ONG Sementes do Futuro funcionava numa casa, alugada no bairro da Vila Esperança, atendendo 200 crianças carentes com aulas de reforço,
oficinas de arte e programas de alimentação. O salário era 1/3 do que ela ganhava na Fundação Montenegro, mas Helena se sentia mais realizada do que havia se sentido em muito tempo. Trabalhava diretamente com as crianças. Via o impacto de seu trabalho nos rostos iluminados dos pequenos alunos. Dona Conceição, a diretora da ONG, era uma mulher negra e imponente que havia dedicado a vida à educação de crianças pobres. No primeiro dia de Helena, ela a chamou para uma conversa particular. "Menina", disse ela, seus olhos perspicazes estudando Helena, "sei que você passou por momentos difíceis. Não sei os detalhes e não quero saber. O que importa é que você está aqui agora e essas crianças precisam de você." "Obrigada pela oportunidade, Dona Conceição", disse Helena sinceramente. "Não me agradeça ainda." A mulher mais velha sorriu. "Espere para ver o trabalho que temos pela frente." Helena rapidamente descobriu o que ela quis dizer. A ONG funcionava com recursos mínimos, em condições precárias. As salas de aula eram improvisadas, os materiais didáticos escassos e muitas das crianças chegavam com fome e problemas familiares graves. Mas havia algo mágico naquele lugar. O amor genuíno que todos os funcionários sentiam pelas crianças, a determinação de fazer a diferença, apesar das limitações, o sorriso nos rostos das crianças quando conseguiam entender um conceito difícil. Helena se jogou no trabalho, com uma paixão renovada. Criou um programa de leitura que rapidamente se tornou popular entre as crianças. Organizou apresentações teatrais baseadas em clássicos da literatura brasileira e desenvolveu métodos criativos para ensinar português e matemática. Foi durante uma dessas apresentações teatrais que ela viu um rosto familiar na plateia de pais e responsáveis. Rafael estava parado no fundo da pequena sala, vestindo roupas casuais que ela nunca havia visto nele usar, observando uma adaptação de O Menino Maluquinho que ela havia dirigido. O coração de Helena parou por um momento, depois disparou descontroladamente. Ela não o via há mais de um mês, mas parecia que haviam se passado anos. Ele estava mais magro, havia sombras sob seus olhos, e sua expressão era diferente, mais madura, talvez, ou apenas mais triste. Depois da apresentação, enquanto Helena ajudava as crianças a tirarem as fantasias, Dona Conceição se aproximou. "Tem um homem lá fora querendo falar com você", disse ela, seus olhos brilhando com curiosidade. "Parece importante." Helena sabia que era Rafael, mas não sabia se tinha coragem de enfrentá-lo. "Pode dizer que estou ocupada?" "Posso", disse Dona Conceição, "mas acho que você deveria ouvi-lo." Ele ficou assistindo à apresentação inteira e vi como olhava para você. Não é o olhar de alguém que quer causar problemas. Com o coração batendo descompassado, Helena saiu para o pequeno pátio da ONG. Rafael estava encostado em seu carro, mas não era o sedã de luxo que ela conhecia. Era um carro simples, quase popular. "Oi", disse ele quando a viu se aproximar. "Oi", respondeu Helena, mantendo distância. "O que você está fazendo aqui?" "Vim te ver", disse ele simplesmente. "Precisava saber como você estava." "Como me encontrou?" Não foi difícil. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela reconheceu como sinal de nervosismo. São Bento dos Cedros não é tão grande assim. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo que não havia sido dito pairando entre eles. "A apresentação foi linda", disse Rafael finalmente. "As crianças te adoram." "Dá para ver. Elas são especiais", respondeu Helena, permitindo-se relaxar ligeiramente. Inteligentes, criativas, cheias de vida apesar de todas as dificuldades. "Como você", observou Rafael, e Helena sentiu o rosto esquentar. "Rafael, por que está aqui?" perguntou ela diretamente. "Se é para falar sobre o processo..." "Que processo?" Ele pareceu genuinamente confuso. "O Dr. Ribeiro disse que seus advogados entraram em contato." Helena o estudou, procurando por sinais de mentira, sobre a possível ação trabalhista. Rafael fechou os olhos e, quando os abriu novamente, Helena viu raiva e decepção neles. "Maldito Arthur", murmurou. "Seu irmão?" "Helena, eu juro que não sabia de nada disso", disse Rafael, se aproximando.
Arthur contratou detetives, espalhou boatos, ameaçou pessoas, tudo sem eu saber. E você acredita nisso? Perguntou Helena, cruzando os braços. Que seu próprio irmão fez tudo isso nas suas costas? Rafael suspirou profundamente. Acredito porque conheço Arthur. Ele é capaz de qualquer coisa para proteger o que ele chama de interesses da família. E porque eu vi as fotos. Que fotos? De você com o advogado. Arthur me disse que você estava planejando me extorquir, me processar. Rafael a observou cuidadosamente. Eu não quis acreditar, mas as evidências... Helena sentiu uma onda de raiva. E você acreditou nele? Depois de tudo que conversamos, tudo que compartilhamos, você realmente pensou que eu seria capaz de chantagem? Eu não sabia o que pensar, admitiu Rafael, vergonha clara em sua voz. As fotos eram convincentes e eu estava magoado, confuso. Sabe o que é mais triste? Helena balançou a cabeça. Dr. Ribeiro me procurou, sim, e ele disse que eu tinha um caso sólido contra sua família. Mas eu recusei, Rafael. Recusei porque não queria usar você, não queria transformar o que tivemos em algo sórdido. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena, Você nada. Ela o interrompeu, lágrimas brilhando em seus olhos. Você não confia em mim. Quando as coisas ficaram difíceis, quando você teve que escolher entre acreditar em mim ou em sua família, você escolheu eles. Isso não é verdade, protestou Rafael. Eu não escolhi ninguém. Eu estava perdido. Não sabia em quem acreditar. Então deixe eu facilitar sua decisão, disse Helena, recuando. Não me procure mais, Rafael. Eu refiz minha vida, encontrei meu lugar. E não há espaço nela para alguém que não confia em mim. Helena, por favor, Rafael tentou se aproximar, mas ela levantou a mão parando-o. Não, disse ela firmemente. Chega, eu merecia melhor que isso. Merecia alguém que acreditasse em mim mesmo quando tudo parecia estar contra mim. Ela se virou para entrar no prédio da ONG, mas Rafael a chamou mais uma vez. Helena! Sua voz estava desesperada. Eu cometi um erro terrível, mas eu te amo. Isso nunca mudou. Helena parou, mas não se virou. O amor não é suficiente, Rafael. Sem confiança, sem respeito, o amor é apenas uma palavra bonita. Rafael ficou parado no pátio por muito tempo depois que ela entrou, sentindo como se tivesse perdido a coisa mais importante de sua vida por sua própria estupidez. Naquela noite, ele teve uma conversa explosiva com Arthur, que resultou em Rafael descobrindo toda a extensão da manipulação de seu irmão. Arthur havia não apenas vazado a história para a imprensa, mas também pagado ex-funcionários para inventar histórias sobre Helena, contratado detetives para segui-la e orientado os advogados da família a intimidar Dr. Ribeiro. Você destruiu tudo, disse Rafael, sua voz gelada de raiva controlada. Eu salvei você, replicou Arthur, sem mostrar nenhum remorso. Daqui a alguns anos você vai me agradecer. Nunca, disse Rafael. E se você acha que vai sair, impune, está enganado. O que você vai fazer? Arthur riu. Me processar? Contar para papai? Ele aprova tudo o que fiz. Rafael olhou para o irmão com nojo. Vou fazer algo pior. Vou me afastar de tudo isso. De você, dos negócios, dessa família doentia. Você não teria coragem, disse Arthur, mas havia incerteza em sua voz. Observe e aprenda, respondeu Rafael, saindo do escritório do irmão. Naquela mesma noite, Rafael escreveu sua carta de renúncia de todos os cargos que ocupava na empresa da família. Também instruiu seus advogados pessoais a investigar todas as ações ilegais que Arthur havia tomado, com a intenção de reverter os danos causados a Helena. Mas quando acordou na manhã seguinte, percebeu que talvez fosse tarde demais. Helena havia deixado claro que não queria mais nada com ele, e talvez ela estivesse certa. Talvez ele realmente não merecesse uma segunda chance depois de ter duvidado dela. Mas uma coisa ele sabia com certeza: não ia desistir sem lutar. Helena Vasconcelos havia mudado sua vida de formas que ela nem imaginava. E se havia aprendido alguma coisa com aquela experiência, era que algumas coisas valiam a pena lutar por elas,
mesmo quando as chances de vitória pareciam impossíveis. Enquanto isso, na ONG, Helena tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para a conversa com Rafael. Havia visto algo diferente nele, uma maturidade e uma tristeza que não estavam lá antes. E apesar de toda sua raiva e decepção, uma pequena parte dela ainda se perguntava: e se ele estava dizendo a verdade sobre não saber das manipulações de Arthur? Mas então se lembrava da dor que havia sentido quando ele duvidara dela, e endurecia o coração novamente. Algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar facilmente. O que nenhum dos dois sabia era que os eventos que haviam colocado em movimento iriam forçá-los a confrontar não apenas seus sentimentos um pelo outro, mas também as forças que estavam determinadas a mantê-los separados, e que a verdadeira luta por seu amor estava apenas começando. 2 meses haviam se passado desde o confronto no pátio da ONG, e Helena havia conseguido estabelecer uma rotina que, se não a deixava completamente feliz, pelo menos lhe dava propósito. Suas manhãs começavam cedo, preparando aulas criativas para as crianças das sementes do futuro, e suas tardes eram dedicadas a cuidar de tia Marta, cujo estado de saúde continuava se deteriorando. Foi numa manhã chuvosa de terça-feira que Dona Conceição a chamou para uma conversa urgente. A diretora estava em seu pequeno escritório, cercada por pilhas de papéis e com uma expressão preocupada que Helena raramente via em seu rosto. "Helena, sente-se", disse Dona Conceição, apontando para a cadeira desgastada em frente à sua mesa. "Temos um problema." Helena sentiu o estômago se contrair. "Que tipo de problemas?" "Financeiro", respondeu a diretora diretamente. "Nosso principal patrocinador cancelou o contrato, sem aviso prévio, sem explicação adequada. Só disseram que mudaram as prioridades de investimento social. Isso significa que temos recursos para funcionar por mais 2 meses, no máximo." Dona Conceição suspirou pesadamente. "Depois disso, vamos ter que fechar as portas." Helena sentiu como se tivesse levado um soco. "Não pode ser. E as crianças, elas dependem de nós." "Eu sei, querida. Acredite, eu sei." Os olhos de Dona Conceição se encheram de lágrimas. "Trabalhei a vida inteira para construir este lugar. Ver tudo desmoronar assim." "Podemos procurar outros patrocinadores?" sugeriu Helena, tentando manter a esperança. "Fazer campanhas de arrecadação, organizar eventos." "Já tentei tudo isso", disse Dona Conceição. "Mas 2 meses não é tempo suficiente para encontrar o tipo de patrocínio que precisamos. São 200 crianças, Helena. Precisamos de muito dinheiro para mantê-las." Helena saiu do escritório, em estado de choque. As crianças que havia aprendido a amar, que dependiam da ONG não apenas para a educação, mas muitas vezes para sua única refeição decente do dia, ficariam abandonadas. Era inaceitável. Naquela tarde, enquanto dava aula de português para uma turma de adolescentes, Helena observou seus alunos com o coração apertado. Luan, de 15 anos, que havia descoberto o amor pela poesia nas aulas dela. Mariana, de 13, que sonhava em ser escritora e sempre ficava depois das aulas para mostrar suas redações. Carlos, de 12, que havia chegado à ONG mal sabendo escrever o próprio nome e agora lia fluentemente. Como poderia abandoná-los? Foi então que uma ideia terrível e desesperada começou a se formar em sua mente. Dr. Marcelo Ribeiro havia dito que ela tinha um caso sólido contra Rafael e sua família. Havia mencionado uma quantia que seria suficiente não apenas para garantir o futuro de tia Marta, mas também para salvar a ONG. Helena havia rejeitado a ideia por orgulho, por amor, por princípios. Mas agora não se tratava apenas dela. Tratava-se de 200 crianças que seriam jogadas de volta às ruas se ela não agisse. Naquela noite, depois de colocar tia Marta para dormir, Helena ficou acordada até de madrugada, lutando contra sua consciência. Usar Rafael dessa forma ia contra tudo em que acreditava. Mas deixar as crianças desamparadas também ia. Na manhã seguinte, com o coração pesado, Helena ligou para Dr. Marcelo Ribeiro. "Helena,
A voz do advogado demonstrava surpresa. Não esperava mais ouvir de você. Mudei de ideia, disse Helena, cada palavra doendo ao ser pronunciada. Sobre o processo. Houve uma pausa. Posso perguntar o que a fez mudar de ideia? Helena explicou sobre a situação da ONG, sobre as crianças que ficariam desamparadas. Dr. Ribeiro ouviu em silêncio. Entendo, disse ele finalmente. É uma causa nobre. Muito bem, vou começar a preparar a documentação. Mas, Helena, você precisa estar ciente de que isso vai se tornar público. Haverá atenção da mídia, especialmente considerando o nome Montenegro. Eu sei, sussurrou Helena, fechando os olhos. Faça o que tem que fazer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava vivendo uma vida completamente diferente. Após romper com a família, ele havia vendido suas ações na empresa Montenegro e usado o dinheiro para abrir uma pequena editora independente. Funcionava num sobrado alugado no centro histórico de São Bento dos Cedros e se especializava em publicar autores novos e regionais. A mudança havia sido radical. Rafael havia trocado os ternos caros por roupas casuais, o apartamento de cobertura por uma casa simples nos subúrbios e o sedã de luxo por um carro popular. Pela primeira vez na vida, ele sabia o que era pagar as próprias contas, se preocupar com o orçamento, trabalhar com as próprias mãos. E, surpreendentemente, estava mais feliz do que havia sido em anos. Ou pelo menos estaria, se não fosse a constante saudade de Helena, que corroía seu peito como um ácido. Foi numa tarde de quinta-feira que Marcos, seu único funcionário na editora, entrou correndo em seu escritório com um tablet nas mãos. Rafael, você precisa ver isso, disse Marcos, um jovem jornalista que havia se apaixonado pelo mundo editorial. Rafael olhou para a tela e sentiu o sangue gelar. Era uma matéria do maior site de notícias da região. Ex-funcionária processa herdeiro Montenegro por assédio moral e favorecimento sexual. Não pode ser, murmurou Rafael, lendo os detalhes. Helena havia realmente entrado com o processo. Estava pedindo uma indenização milionária, alegando que havia sido coagida a manter um relacionamento íntimo para manter o emprego. Rafael sentiu como se tivesse sido traído pela segunda vez. Todas as suas dúvidas sobre Helena voltaram à tona. Talvez Arthur estivesse certo desde o início. Talvez ela realmente fosse uma oportunista que havia se aproveitado dele. Mas então lembrou-se do olhar nos olhos dela quando fizeram amor pela primeira vez, da forma como ela havia rejeitado a oferta de Dr. Ribeiro, da paixão genuína que demonstrava ao ensinar as crianças na ONG. A Helena que ele conhecia não era capaz daquilo. Algo estava errado. Marcos, disse Rafael se levantando abruptamente. Preciso que você investigue algo para mim. O quê? A ONG onde Helena trabalha. Quero saber tudo sobre a situação financeira deles, sobre os patrocinadores, sobre qualquer coisa que possa ter mudado recentemente. Marcos franziu a testa. Você acha que isso tem a ver com o processo? Eu espero que sim, disse Rafael sombriamente. Porque, se não tiver, significa que eu realmente não conhecia Helena tão bem quanto pensava. Levou apenas um dia para Marcos descobrir a verdade. As sementes do futuro estava à beira da falência depois que seu principal patrocinador havia cancelado o contrato. E Rafael não ficou nem um pouco surpreso ao descobrir que esse patrocinador era uma subsidiária da Montenegro Holdings. Arthur, murmurou Rafael, uma raiva fria crescendo em seu peito. Ele ligou para o irmão imediatamente. Rafael. A voz de Arthur soou divertida ao telefone. Vi as notícias. Parece que sua ex-funcionária mostrou sua verdadeira face, não foi? Você cancelou o patrocínio da ONG, disse Rafael, indo direto ao ponto. Eu? Arthur riu. Por que eu faria isso? Para forçar Helena, a processar nossa família, para destruir a reputação dela definitivamente. Que ideia interessante, disse Arthur, claramente se divertindo. Mas não posso me responsabilizar por todas as decisões de investimento social da empresa. Você é um monstro, disse Rafael, sua voz gelada. Eu sou um homem de negócios, replicou Arthur.
E agora que sua ex-amante mostrou ser exatamente o que sempre disse que era, talvez você possa voltar à razão. Rafael desligou o telefone sem responder. Sua mente estava trabalhando rapidamente, conectando os pontos. Helena não estava processando a família por ganância ou vingança. Estava fazendo isso por desespero para salvar as crianças que amava. Era exatamente o tipo de sacrifício que ela seria capaz de fazer. Naquela mesma tarde, Rafael foi até a ONG. Encontrou Helena no pátio, supervisionando uma atividade de educação física para as crianças menores. Ela estava rindo com eles, mas Rafael pode ver a tristeza em seus olhos, o peso que carregava nos ombros. Helena. Ele a chamou quando ela se afastou do grupo de crianças. Ela se virou e Rafael viu o momento exato em que seu rosto se fechou, suas defesas se erguendo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela friamente. "Vim falar sobre o processo", disse Rafael se aproximando. "Meus advogados disseram para não falar com você diretamente." Helena cruzou os braços. "Qualquer comunicação deve ser feita através dos representantes legais." "Helena, eu sei por que você está fazendo isso", disse Rafael suavemente. "E não é por dinheiro ou vingança." Ela hesitou por um momento e Rafael viu uma rachadura em sua fachada fria. "Você não sabe nada", disse ela. Mas sua voz faltou convicção. "Eu sei sobre o patrocínio cancelado", disse Rafael. "Sei que vocês vão ter que fechar em 2 meses. Sei que você está fazendo isso pelas crianças." Helena fechou os olhos como se estivesse sentindo dor física. "Não importa por que estou fazendo. O fato é que estou." "Importa para mim", Rafael se aproximou mais, "porque significa que você ainda é a mulher por quem me apaixonei. Ainda é a Helena que coloca os outros acima de si mesma, mesmo quando isso a machuca." "Pare", sussurrou Helena, lágrimas brilhando em seus olhos. "Só pare, Rafael, você não pode vir aqui e dizer essas coisas. Não pode tornar isso mais difícil do que já é." "Mais difícil?" Rafael tomou as mãos dela, e dessa vez ela não se afastou. "Helena, você acha que eu me importo? Com o dinheiro? Com o processo? Tudo o que me importa é você." "Você não entende." Helena tentou se soltar, mas ele segurou firme. "Eu preciso desse dinheiro. As crianças precisam. Eu não tenho escolha." "Você sempre tem escolha", disse Rafael, "e eu vou te dar uma." "Que escolha?" Rafael respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a dizer mudaria tudo. "Case comigo." Helena o olhou como se ele tivesse enlouquecido. "O quê?" "Case comigo", repetiu Rafael, sua voz ficando mais firme. "Não por dinheiro, não por conveniência. Case comigo porque eu te amo e porque você me ama também, mesmo que esteja tentando negar." "Rafael, isso é loucura." Helena balançou a cabeça. "Você não pode simplesmente..." "Posso e estou fazendo." Ele a interrompeu. "Helena, eu vendi tudo. Saí da empresa, rompi com minha família, mudei completamente minha vida. Sabe por quê? Porque nada disso importa sem você. Mas o dinheiro para a ONG, eu ainda tenho recursos suficientes para salvar a ONG", disse Rafael. "Não é sobre dinheiro, Helena, é sobre nós. É sobre não desperdiçarmos o que temos por orgulho ou medo." Helena o olhou por um longo momento, procurando por sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo o que viu foi amor, sinceridade e uma vulnerabilidade que ela reconhecia em si mesma. "Você realmente vendeu tudo?" perguntou ela suavemente. "Tudo", confirmou Rafael. "Agora tenho uma pequena editora e uma casa simples nos subúrbios. Não sou mais o herdeiro Montenegro, Helena. Sou apenas Rafael, um homem que te ama desesperadamente." "E sua família?" "Arthur pode ir para o inferno", disse Rafael com uma veemência que fez Helena piscar. "Ele orquestrou tudo isso. O cancelamento do patrocínio, a pressão para você processar nossa família. Ele queria nos destruir definitivamente." Helena fechou os olhos, processando tudo. "Então você sabia que eu não estava fazendo isso por ganância." "Eu sabia", admitiu Rafael. "Porque conheço você, Helena. Conheço seu coração, seus valores, sua integridade. Deveria ter confiado nisso desde o início." "E por que deveria?" perguntou Helena, ainda machucada pelas dúvidas passadas dele. "Porque eu te amo", disse Rafael simplesmente.
E amor verdadeiro significa confiar, mesmo quando as evidências dizem o contrário. Helena sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Rafael, Você não precisa responder agora, disse ele beijando suas mãos. Só precisa saber que a oferta está de pé. Não estou pedindo para você ser minha esposa por dinheiro ou conveniência. Estou pedindo porque quero construir uma vida com você. Uma vida real baseada em amor e confiança mútua. Naquela noite, Helena cancelou o processo. Dr. Ribeiro não ficou feliz, mas Helena explicou que havia encontrado outra solução para seus problemas financeiros. A solução veio na forma de um cheque, que Rafael entregou pessoalmente para Dona Conceição no dia seguinte. Era suficiente para manter a ONG funcionando por 5 anos, com todos os recursos necessários para expandir os programas. De onde veio esse dinheiro? Perguntou Dona Conceição, olhando para o cheque com incredulidade. De alguém que acredita no trabalho que vocês fazem, respondeu Rafael, e que quer ver essas crianças terem a oportunidade que merecem. Helena estava presente durante essa conversa, observando Rafael interagir com as crianças que haviam se reunido ao redor dele. Elas eram naturalmente curiosas sobre o homem que havia salvado sua escola, e Rafael respondeu a todas as perguntas com paciência e carinho genuíno. Você vai voltar para nos visitar? Perguntou Luan, o adolescente que amava poesia. Se a professora Helena deixar, respondeu Rafael, olhando para ela com um sorriso tímido. A professora Helena acha que você deveria ficar para o jantar, disse Helena suavemente, surpreendendo a si mesma. Eles comeram na pequena cozinha da ONG, junto com Dona Conceição e algumas crianças que moravam no abrigo anexo. Foi uma refeição simples, mas Helena não conseguia se lembrar de um jantar mais especial. Depois que as crianças foram dormir, Helena e Rafael caminharam até o pequeno jardim nos fundos da ONG. Obrigada, disse Helena, parando sob uma árvore de ipê florido, pelo que fez pelas crianças. Não precisa me agradecer, respondeu Rafael. Elas merecem todas as oportunidades do mundo. Não é só isso. Helena se virou para encará-lo. Você podia ter usado a situação para me chantagear, para me forçar a voltar com você. Mas não fez isso, porque eu quero que você fique comigo por escolha própria, disse Rafael, não por obrigação ou gratidão. Helena o estudou na luz suave da lua. Havia mudado tanto desde a primeira vez que o vira naquele ponto de ônibus. Parecia mais humano, mais real. A arrogância que antes a intimidava havia sido substituída por uma humildade genuína. Rafael, disse ela suavemente, sobre sua proposta, você não precisa responder agora, ele se apressou em dizer. Sei que foi muito súbito, muito... Sim, ela o interrompeu. Sim, foi súbito, ou sim, você... Sim, eu aceito, disse Helena. Um sorriso começando a aparecer em seus lábios. Eu caso com você. Rafael ficou imóvel por um momento, como se não conseguisse acreditar no que havia ouvido. Você tem certeza? Tenho, respondeu Helena, se aproximando dele. Porque você está certo. Eu te amo, Rafael. Sempre te amei. E cansei de lutar contra isso. Rafael a tomou nos braços e a beijou com uma paixão que falava de meses de saudade, de dor, de esperança. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu prometo, sussurrou Rafael contra seus lábios, que vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Eu já sei que fiz, respondeu Helena, puxando-o para outro. Beijo. 3 meses depois, Helena Vasconcelos se tornou Helena Montenegro numa cerimônia simples na igreja do bairro onde crescera. Tia Marta, que havia se recuperado consideravelmente com os cuidados médicos adequados que agora podia receber, caminhou com ela até o altar. As crianças da ONG formaram o coro, cantando uma música que Helena havia ensinado a elas. A família Montenegro não compareceu, mas Helena não se importou. Sua verdadeira família estava ali, tia Marta, Dona Conceição, as crianças e alguns amigos queridos que haviam apoiado sua jornada. Rafael usava um terno simples, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que Helena nunca havia visto antes. Quando ela chegou ao altar, ele sussurrou. Você está linda, você também, sussurrou ela de volta, fazendo-o rir. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o padre os declarou marido e mulher,
As crianças da ONG gritaram de alegria. E mesmo Dona Conceição, sempre tão controlada, foi vista limpando uma lágrima. Sua lua de mel foi passada no antigo casarão da avó de Rafael, o lugar onde tudo havia começado. Eles passaram uma semana lá fazendo planos para o futuro, lendo juntos na biblioteca, fazendo amor com a paixão renovada de 2 pessoas que haviam lutado por sua felicidade. "Sabe o que eu mais amo sobre tudo isso?" disse Helena numa manhã deitada nos braços de Rafael enquanto o sol nascia pela janela. "O quê?" "Que somos nós mesmos", respondeu ela. "Não o herdeiro e a empregada, não o patrão e a funcionária. Apenas Helena e Rafael, 2 pessoas que se amam. E que vão se amar para sempre", completou Rafael beijando o topo de sua cabeça. 1 ano depois, Rafael havia expandido a editora e começado a publicar livros de autores locais, incluindo uma coletânea de contos de Helena, que se tornou um sucesso regional. Helena continuava trabalhando na ONG, que agora funcionava em instalações maiores e atendia 500 crianças. Eles viviam na casa simples que Rafael havia comprado, mas haviam transformado o casarão da avó dele em um centro cultural que oferecia oficinas de escrita e leitura para toda a comunidade. Arthur Montenegro tentou algumas manobras legais para impedir o casamento e recuperar parte do dinheiro que Rafael havia retirado da empresa, mas sem sucesso. O patriarca da família, eventualmente, morreu sem nunca ter se reconciliado com o filho mais novo. Helena nunca se arrependeu de sua escolha. Às vezes, quando estava dando aula para as crianças ou trabalhando com Rafael na editora, ela pensava em como sua vida havia mudado desde aquela noite chuvosa quando ele a havia encontrado no ponto de ônibus. "Você vem comigo", ele havia dito naquela noite, e ela havia ido. Agora, anos depois, ela sabia que havia sido a decisão mais acertada de sua vida. Não porque ele era rico ou poderoso, mas porque era bom, porque a amava verdadeiramente e porque juntos eles haviam construído algo bonito e real. E quando às vezes as pessoas perguntavam como uma história de amor tão improvável havia dado certo, Helena sempre sorria e respondia: "Porque o amor verdadeiro não vê diferenças de classe ou status. Ele vê apenas 2 corações que escolhem bater juntos, apesar de todas as dificuldades." E essa era a verdade mais bonita de todas.